Se você sente a presença do Senhor nessa manhã, diga assim: glória ao Senhor dos Exércitos. Diga isso. Glória ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos nessa hora. Senhor amado, nessa hora nós queremos entregar as nossas vidas. Nós queremos entregar, Senhor amado, o nosso coração. Nós queremos entregar, Senhor amado, realmente a nossa mente, aquilo que nós pensamos, aquilo, Senhor amado, que nós entendemos como sendo o momento em que Tu vais falar. Dessa forma também pedimos que as crianças do nosso departamento infantil, que os professores possam, Senhor amado, ser usados para que essas crianças aprendam a palavra também de uma forma muito especial. Assim oramos e somos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir mais uma vez esse Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos se sentar no bonitinho. Não, minha filha. Aí. Ô, minha florzinha da Grécia. Aqui, o que você tá precisando, minha Maria Líndia? É que eu tô cheia de dano nos quartos. Você já achou um lugar pra gente ficar? Achei sim, minha flor. Mas só posso dizer dia 16 de dezembro, às 7 da noite, aqui nesse mesmo recinto, vice? Lascou-se, que até lá minha bolsa vai poucar. Ela vai estourar. Então vem, meu amor, vamos sair daqui pra não atrapalhar o homem ali. Devagar, José. Espere, homem. Deus amado, então, no dia 16 de dezembro, é um sábado, e neste sábado 16 de dezembro, às 19 horas ou às 7 horas da noite, nós estaremos aqui e nós vamos contar a história do nascimento de Jesus em cordel. Tá a coisa mais fofa, mais linda. Traga um amigo para vir com você, uma criança que gosta de ouvir histórias, vai ser muito bem contada. E nós estamos trabalhando firme nessa semana aqui para os ensaios. Então ore por nós também, mas nós contamos com a sua presença. E no dia 17, que é no domingo, teremos então também o nosso culto com o coral. Nós formamos um coral na igreja para a glória do Senhor Jesus. Então, fique atento, venha participar com a gente em nome de Jesus. As crianças podem ir para o departamento infantil. Se você está com a sua criança aí, se é visitante, você pode ir com ela, acompanhe até onde ela vai ter a aulinha, para você ver onde ela está. Leve-a para lá, para que ela possa aprender uma linguagem direcionada para ela. Nós estamos aqui com um caderno de oração. Temos vários pedidos, dentre eles aqui, pastora Hebe pede oração pela vida de José Costa. Ele se encontra internado no Hospital Nipo Brasileiro, e vários outros pedidos. Na entrada da igreja você tem um caderno ali sempre, e você pode colocar o seu pedido de oração para que nós oremos. Essa semana foi uma semana de milagres, né, Morgana? O Senhor abençoou poderosamente. Pedidos que nós fizemos, colocamos nas mãos do Senhor, foram atendidos, foram realmente visitadas essas pessoas. E agora nessa hora você vai orar de novo comigo. Então levante suas mãos na direção desse caderno e ore por você, ore por aquele pedido que talvez você não tenha escrito aqui, mas ele está aí no seu coração. Senhor, nesse momento nós oramos e pedimos ao Pai amado que estas vidas que aqui estão representadas através desses pedidos de oração possam ser visitadas. Toca com o teu poder, com tua graça, com o teu amor, e que elas possam realmente ter a visitação do teu Espírito Santo poderoso. Os pedidos que estão aqui também nesta manhã, de cada um, Senhor amado, que entrou nesse lugar para derramar a sua alma diante de um Deus que responde, um Deus poderoso que não rejeita a oração, possa receber nessa hora também, Senhor amado, o teu toque especial. Assim, Senhor, pedimos crendo na tua visitação, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez? Nós vamos falar do Rei, nós vamos falar do Senhor. Abra a tua Bíblia
no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11. E de repente você está vendo aqui uma arte que está sendo exposta. Esse departamento o Senhor tem usado, irmãos. Está tocando nas crianças de uma forma tão especial. E creio que vai tocar no teu coração também. Já está ficando mais sofisticado. Hoje a equipe montou aqui um telão. E o Marcão hoje é o artista da vez. E ele está ali pela inspiração que está tendo sobre o assunto, o culto, ele está desenhando. Depois a gente vai perguntar para ele qual foi essa inspiração, mas já está saindo um desenho ali. Só lembrando você, talvez você fala, poxa, mas o que está acontecendo? É a forma de arte em louvor e adoração ao Senhor, mas tem um objetivo. Nós vamos, no ano que vem, fazer uma galeria com essas artes aqui. Você vai poder vir aqui e adquirir uma dessas artes já moldurada, para que então você ajude o ministério e possa ter na sua casa um desenho, uma arte, seja ela uma arte digital ou uma arte como essa, manual, ou uma escultura, quem sabe outras formas de arte que o Senhor está nos impulsionando a fazer através do seu Espírito. E aí você vai poder ajudar o ministério e adquirir uma dessas artes para ter na sua casa, na sua empresa, para a glória do Senhor Jesus. Esses são os objetivos. Fora isso, o Senhor está trabalhando no nosso meio, influenciando nossas crianças. A criançada está pintando. O Marcão hoje recebeu um desenho lindo da Alice, dizendo assim, Marcão, eu te amo. Isso aí é resposta do Senhor para as nossas vidas. Achou aí Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Nós vamos ler este versículo para iniciarmos aquilo que o Senhor quer falar. Quando vocês puderem dar um pouquinho de retorno para mim aqui, gente. Diz assim o versículo na versão ou na revisão feita pela NVI. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. Queridos, esse anúncio foi feito pelos aqueles pastores que estavam ali cuidando de ovelhas, e o anjo chega, o anjo do Senhor chega para esses pastores com uma boa notícia. Diga comigo, uma boa notícia. Essa boa notícia para os pastores era o seguinte: hoje nasceu para vocês o Salvador, o Cristo, o Senhor. Só que esse anúncio, ele vem carregado de títulos. É um anúncio que destaca títulos de Salvador, de Cristo e de Senhor, que diante de um imperador romano que dominava toda aquela região, era uma ofensa. Porque diante de um dominador, como era o dominador de Roma, era uma ofensa dizer que a glória, que a honra, que o senhorio, que a salvação viesse de outro que não fosse o imperador. Esta frase, esse chamado para os pastores e para toda a humanidade é a sentença de morte para o menino Jesus. Ao atribuir esses títulos a Jesus de Nazaré, o anjo está de certa forma condenando o próprio Cristo à morte, à perseguição. O imperador Júlio César foi assassinado no ano de 44 a.C. e o seu filho adotivo, Otávio, assumiu o comando e o império, e ele promoveu o pai recém-falecido ao status de divindade. E ele dizia assim: olha, o meu pai faleceu, mas ele foi promovido, ele foi divinizado, ele virou o próprio Deus, com D minúsculo, logicamente. Ele estava um dia vendo as estrelas do céu, e passa de repente uma estrela cadente, e ele fala: lá vai César. O imperador romano era conhecido também por ser o Salvador, porque quando conquistava outros povos, sejam bárbaros ou sejam qualquer outros povos, eles falavam: olha, chegou a salvação a essa nação, porque quem domina tudo aqui agora é o imperador, o próprio divino. Então você imagina, com essa cabeça, chegar alguém e anunciar o Natal, o nascimento de Jesus, dizendo que agora é que chegou o Salvador, agora é que chegou o Senhor. Essas palavras surgem em confrontação de um império de César contra um império verdadeiro do rei Jesus.
há um poder político, há uma confrontação feia sendo feita aí, mas isso já era anunciado, queridos, porque existe só um reino que permanecerá para sempre, e é o reino do nosso Senhor Jesus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele sonhou um dia com uma grande estátua, e essa estátua tinha cabeça de ouro, peito de prata, pernas de bronze e pés de barro. Isso aí era um sonho que tinha que ser desvendado, e Daniel, o profeta, foi lá para falar com Nabucodonosor e fez essa interpretação. Era uma interpretação que eram reinos. A cabeça era a própria Babilônia, que era uma cabeça de ouro. Aquela parte do peito de prata era a Pérsia, que era um grande reinado naquela época também. Em seguida, as pernas de bronze era a Grécia, e os pés de barro era Roma. E aí, Daniel 22, do 44 ao 45, diz o seguinte, que uma pedra seria lançada, preste atenção, irmãos, sem auxílios das mãos, e ela destruiria essa estátua, e estabeleceria um reino que duraria para sempre. A profecia se cumpre com a chegada de uma criança nascida numa manjedoura. O reino de Deus não apenas destrói e supera todos os reinos que o antecedem. O reino de Deus, ele inaugura uma nova ordem. O reino de Deus dá uma nova possibilidade para a humanidade. O reino de Deus, onde chega, ele organiza. O reino onde chega, esse reino poderoso, ele deixa perfumado. O reino de Deus, quando chega na minha vida, ele coloca a gente para andar direito. O reino de Deus, quando chega, coloca esperança, coloca vida, coloca paz. Nesta manhã, venha o reino de Deus sobre todos nesse lugar e receba a bênção do Senhor, receba a ordem, receba a vida, receba a cura, porque o reino de Deus está nesse lugar. Ele não só sobrepõe sobre os outros reinos, ele organiza, ele salva. É esse Senhor que nós estamos pregando nesta manhã. Essa razão que o anjo anuncia com tanta alegria: chegou o Salvador, chegou o Senhor, chegou o Cristo. A razão da gente ter uns reinos tão bagunçados é porque Cristo prevalece sobre reinos que foram baseados num homem que quer ser igual a Deus, num ser humano que em determinado momento fala: eu posso ser igual a Deus. Um tal de Adão, você já ouviu falar dele? Adão, quando peca, ele abre portas para que reinos dessa terra fossem levantados. Então os reinos baseados na natureza caída do homem são imperfeitos, podem ser grandes, podem ser maravilhosos à vista material, mas eles são corroídos por dentro. Eles são dominadores, eles são destruidores. Adão é o homem que chega e diz assim: a medida de todas as coisas é o próprio homem, a razão, o intelecto do ser humano. E aí as coisas começam a dar errado, irmãos. Nenhum reino subsiste. Então Adão multiplica mais do que seres humanos como ele decaídos. Ele multiplica e inaugura reinos também. Então são esses reinos que a gente vê, até os dias de hoje, reinos são levantados com todas essas pompas, grandiosidades, domínios, mas eles não estão voltados para a vida, eles estão voltados para a morte. Nesta manhã, nós temos que lembrar que reinos e impérios, que se impõem pela violência, que pela força bruta se estabelecem, que sem ver os direitos humanos, sem ver o direito do próximo são estabelecidos, eles detêm concentração de poder, mas tudo isso é porque estão pensando em si mesmos, estão inaugurando coisas para si, para a sua glória. Mas nessa manhã o Senhor está falando: vocês são chamados para um reino diferente. Jesus é o Deus poderoso que nasce como criança, onipotente e que se fez menino, e isso gera uma outra categoria de reino e de rei. Eu quero parar aqui para dizer uma coisa para nós. Muitos de nós temos um contato com o Evangelho e adquirimos, infelizmente, uma percepção errada.
ou melhor, incompleta de quem é o Senhor Jesus. Eu quero dizer uma coisa para nós: se você só tem a Jesus Cristo como seu Salvador, lhe falta o Cristo e lhe falta o Senhor. Preste atenção nisso nessa manhã. Porque muitos de nós queremos a Cristo ou o Evangelho, ou receber o Evangelho, fazer parte da igreja, só para ter a salvação, só para se livrar de algo. Mas hoje eu quero dizer para nós nessa manhã, o Senhor quer mais do que só ser o teu Salvador. Ele quer ser o teu Senhor. E aí é onde a coisa pega. Porque Ele, na sua humildade, Ele vai comandar aqueles que querem ser servos desse Senhor para uma nova chance, uma nova porta, um novo mundo, uma nova sociedade. Porque se Ele só é para você um Salvador, isso quer dizer que você se livra de algumas coisas e continua vivendo no reino formado por Adão, num reino desta terra. Mas nesta manhã, a boa notícia é a mesma notícia que foi dada aos pastores. Nasceu, já nasceu o Senhor, o Salvador e o Cristo, e eu quero Ele por completo, eu quero todo Ele, eu quero tudo que Ele pode ser para mim. Por isso é que Jesus resgata não somente a humanidade, Ele traz a dignidade, Ele traz a esperança para nós, porque Ele vai para um caminho de amor, Ele vai em um caminho de vida abençoada. E aí nós temos o presépio montado ali, que é uma representação, como se fosse uma fotografia artística do que foi o momento em que esses reis magos, esses homens sábios chegam para visitar Jesus. E está ali Maria, está José, está Jesus na manjedoura. E o versículo que está muito bem colocado ali do lado, está expresso ali, é de Isaías. E eu quero só lembrar que em Isaías 9,6 diz que o reino de Deus é um reino de paz, porque Ele é o príncipe da paz. Jesus é o rei que estabelece um outro tipo de reino e que convoca a gente, queridos, para ter paz. Tem gente que está aqui nessa manhã, que está vivendo alguns dias, e quem sabe alguns meses, sem paz. Nessa manhã, o meu desejo, parece que ecoa a voz do pastor Nelsinho, sabe? O meu desejo é que você saia daqui e vá em paz para sua casa. E você vai conseguir isso porque nós temos o príncipe da paz. Adão escolheu ser o absoluto, o que cuida da própria vida. Autonomia, eu não preciso de um Deus porque eu já entendo tudo. Quero ocupar o lugar de Deus. Mas Jesus Cristo vem, se humilha e dá uma lição. Ele não quis ser maior do que o Deus Pai. Ele vem para cumprir aquilo que o Pai lhe queria que ele fizesse. Tanto que na oração, que muito bem colocada aqui neste culto, o próprio Jesus se submete a Deus Pai, dizendo: quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso, Ele se inclui: ó meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha. O que, irmãos? Diz forte aí: venha o teu reino. A pergunta que eu quero fazer para você e para mim nessa manhã: em que reino você está vivendo? Aliás, outra pergunta: por qual reino você está lutando? Qual é o reino que deve prevalecer? Para quem você está dando ouvidos? E sobre a palavra de quem é que você tem tomado as suas decisões? Nesta manhã eu quero dizer: só tem um reino que vale a pena, só tem um que leva para o caminho de paz e de vida. É o reino de Jesus Cristo de Nazaré. Os reinos dessa terra, eles são como inimigos que ocupam outras tribos ou outras nações e ocupam aquele território e eles exploram predatoriamente. O reino dessa terra, ele pega as riquezas que não lhe pertencem e tome. Vocês devem estar sabendo, tem alguém aqui para cima, no norte do Brasil aí, que está querendo tomar de Guiana, tomar lá para todos os efeitos, tomar o petróleo. Vocês estão ouvindo isso aí? Vocês já viram? É isso aí que faz, chega lá, toma, agora é nosso, põe o exército.
se apropria dos seus valores indevidamente. Mas esses impérios, o problema é que tudo é mercadoria. As vidas são mercadorias, o território é mercadoria, os corpos, as almas são mercadorias. Com o Evangelho de Jesus nós temos uma possibilidade, e Jesus ecoa nessa manhã, queridos, Jesus ecoa nesse lugar, nesta manhã, pela voz da sua palavra. Ele diz: o meu reino não é como o reino de Adão, o meu reino não é como o reino de César, o meu reino não pode ser confundido com nenhum outro reino. Não confundam o reino do meu Pai. No reino do meu Pai as coisas são diferentes. No reino do meu Pai as pessoas não são apedrejadas pelo seu pecado, mas elas são perdoadas. No reino do meu Pai os trabalhadores não são remunerados na proporção da sua produtividade, mas eles são remunerados e são reconhecidos pelo direito e por sua dignidade de serem criados à imagem e semelhança de nós, Pai, Filho e Espírito Santo. No reino do meu Pai não há espaço para tirar as pessoas. No reino do meu Pai tem acolhimento. No reino do meu Pai os mendigos não ficam esparramados às margens. No reino do meu Pai os idosos e crianças encontram um lugar e eles são aceitos. No reino do meu Pai as prostitutas são bem-vindas e são limpas e são feitas dignas. De novo, no reino do meu Pai os escravos são libertos. É desse reino que nós estamos falando. Hoje, feliz pela frase que o Calanguinho disse aqui no meio, e quero repetir: há lugar para todos nesse reino. Há um lugar para você nesse reino. O reino legítimo do Senhor, o único Salvador, chega. E nós temos em Mateus 6,33 a palavra dizendo: busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Jesus nos chama para viver não mais como filhos de Adão, mas como filhos de Deus. Nos convida para um reino onde todos somos irmãos. Nos convida para um reino onde todos podemos chamá-lo de Pai. E agora, qual é a tônica dessa pregação dessa manhã? É o que você não entendeu ainda para chamar para dentro da sua casa o reino de Deus. Por que você está tão atribulado, a minha alma? Espera em Deus e confia no Deus da tua salvação. Outro dia nós estávamos aconselhando um casal com problemas de relacionamento em casa, eu e Débora, e nós percebemos que havia uma disputa. Isso só acontece na França. Então eles vieram da França para dar esse problema. No Brasil quase que não tem. Estavam numa disputa de coisas simples, gente. Até na conversa havia uma disputa para ver quem estava falando mais corretamente sobre uma data de alguma coisa. O marido falou que foi dia tal, a mulher começou já uma resenha, porque não era data tal, era na outra, essa disputa. E aí nós paramos e falamos: vocês estão numa luta de reinos. O marido quer falar do seu reino, estabelecer o seu reino, a esposa quer estabelecer o seu reino, e vocês não vão chegar a lugar nenhum, porque os dois precisam abrir mão dos seus reinos mirrados, pequenos, obscuros, para que venha o reino de Deus. Você está com um problema no relacionamento em casa? Faça uma oração hoje: Senhor, estabeleça o seu reino na minha casa. Você está com um problema na sua cabeça, nas suas emoções? Senhor, seja feita a tua vontade aqui nessa cachola, assim como é feita a tua vontade aí no céu. Esse presépio tem uma representação não só fotográfica, para que fique na nossa mente a situação do nascimento de Jesus, mas a representação também de que os magos, que representavam povos que não eram os hebreus, e que eram de diversas partes, entenda bem, de partes longínquas, que teriam um contato com esse Senhor Salvador e Cristo. Mateus 2, não precisa abrir,
2:1 e 2:2 diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os magos do Oriente representam o encontro das nações gentílicas que não tinham Deus com o próprio Messias, irmãos. Essa fotografia é mais preciosa do que você possa imaginar. Eles vieram para encontrar um Deus que nasce num povo judeu, que era a luz para o mundo, luz para as nações. Diga, luz para as nações. Celebrar o nascimento de Cristo nessa série do Advento, para mim e para a nossa comunidade, tem um peso. Falar de Cristo como Senhor Salvador e dizer que Ele é Rei aqui nesse lugar, traz para nós algo como uma missão. Diga assim: eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. É levar a toda a humanidade, queridos, a mensagem e dizer: já temos um Salvador, já temos um Senhor e já temos um Cristo. Celebrar o nascimento de Cristo ajuda a igreja a pensar naqueles que estão fora, do lado de fora, fora do caminho, nas periferias existenciais, buscando uma estrela guia. Parece nome de música popular brasileira, estrela guia, nome de novelinha, a estrela guia. Eduardo, me permita dizer que você tomou a melhor decisão da sua vida ontem aqui nesse lugar, cara. A tua estrela é Jesus Cristo de Nazaré, irmão. E esse reino estabelecido na tua vida não vai te proporcionar sua salvação, vai te proporcionar alegria, paz, prosperidade, vida em abundância. E tu tem muito fruto para dar, meu irmão, porque o Senhor te deu dons que essa comunidade aqui precisa usufruir. Que Deus te abençoe, meu irmão. Olhar para fora do templo nos leva a descobrir que tem um campo fértil, que tem um parente teu que não tem Cristo ainda. E talvez alguns que estão procurando um sentido de vida e se perderam nesse caminho possam estar nessa manhã nesse lugar. E eu quero dizer que eu tenho uma boa notícia para você. Hoje mesmo você pode ter esse reino estabelecido na sua vida. Ainda hoje. Você pode dormir melhor nessa noite. Você pode acordar animado nesse que vai ser a primeira semana de dezembro, e talvez você olhe para o ano e fale: eu não fiz nada esse ano, a minha vida ficou empacada, emperrada. Eu quero dizer que quando nosso Senhor Jesus entra no barco, meus irmãos, rapidamente nós chegamos no destino. Aquela passagem em que os discípulos estavam no mar e o mar sacudiu o barco, e era um tormento, eles não conseguiam chegar do outro lado, e eles ficaram aterrorizados, clamaram, quando de repente, uma noite terrível, um choro tremendo, demoraram, não conseguiam chegar, e de repente Cristo vem andando pelas ondas, Cristo vem andando, e entra no seu barco, e aí o texto diz, rapidamente chegaram do outro lado. Deus não precisa de um ano inteiro para te dar a tua bênção. Se o reino dele for estabelecido hoje na tua vida, ainda hoje, você pode ser abençoado por esse reino. Ainda essa semana, ainda esse mês. As nações estão prontas. Você está pronto? As nações estão prontas. Dá uma olhadinha na periferia, no mundo como que está. Os sistemas religiosos sem Cristo não respondem às questões mais profundas existenciais do ser humano. Os livros sagrados das religiões que não têm Cristo, seus rituais não têm coerência, não têm consistência, não são razoáveis para a vida. As ideologias políticas, no fundo, todas elas, sejam no Brasil ou em qualquer lugar, toda ideologia política, no fundo, são mais parecidas do que você possa imaginar.
Todas elas são semelhantes, elas estão num desprezo de Deus, querendo ser a solução. O amor desmedido pelo poder está no cerne dessas convicções políticas. Querem ser autônomos morais, aprisionando o coração nos bens desse mundo, mas eu quero dizer, não é isso que vai levar a gente à paz, não é isso que vai fazer com que você durma bem essa noite, mas tem em Cristo um Salvador e um Senhor que vai fazer isso, e Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. A humanidade está doente, você sabe disso, cansada e buscando um rumo, um caminho, que possa dar um descanso, um alívio na alma, gente, por favor, um alívio para minha alma. Uma paz, eu preciso sentir paz. Se você fez essa oração nessa semana, se alguém aqui falou, Senhor, me dá paz, me dá paciência, se você orou, Ele está te respondendo pela palavra agora. Pede para o meu reino se estabelecer na sua vida, que você vai ver o que é paz. Você talvez só conheça, ouviu falar do meu reino, só me tenha como Salvador. Deixa eu ser Senhor da sua vida. Deixa eu ser o Senhor da sua vida. Somente o corpo de Cristo, a igreja, pode apresentar às nações e desenvolver algo para o mundo que devolva a alegria perdida lá no jardim do Éden. Só Cristo, o Senhor, pode fazer isso. As nossas comunidades têm que estar preparadas, irmãos. E essa preparação começa hoje aqui, com cada um que está aqui nessa manhã. Eu quero convidar aqueles que ainda não fazem realmente parte desse reino, são só simpatizantes, estão na periferia deste reino, a fazer parte de verdade desse reino. Que nós nos preparemos para o momento decisivo do encontro de cada um, de cada nação, com Cristo, e que nós sejamos surpreendidos com Ele habitando a nossa vida. Nessa manhã, quando eu acordei umas 6 da manhã, e justamente meditando, vocês perceberam que nós estamos falando do reino de Deus, o advento é esse reino que já, mas ainda não está totalmente estabelecido, mas ele já chegou. E eu ficava perguntando, Senhor, a mensagem, teoricamente, ela é maravilhosa, mas o que o Senhor quer falar com a igreja hoje, a partir dessa teoria tão muito linda desse texto? E aí o Senhor me respondeu, só pede para que eles chamem o meu reino. Só peça para que na igreja seja levantado o reino de Deus, não de uma personalidade, não do pastor milagreiro, não do poderoso paletó que faz milhares caírem, não do sopro que vai fazer você ficar todo arrepiado, mas um reino de um Senhor, que faz um Gael entrar numa sala de cirurgia e sair 10 minutos depois com a equipe médica de bocas abertas e dizendo assim, nós não sabemos o que aconteceu, é porque o reino de Deus chegou naquela sala de cirurgia. É isso que nós queremos, é isso que o Senhor quer para a sua vida. Mas a gente está esperando um vento, um arrepiozinho. Você vai se arrepiar. Eu que não tenho cabelo na cabeça, arrepia cabelo, tem uns fuliginhos aqui. Porque nós somos completos, corpo, nós temos a alma, temos nosso espírito, a vontade. Então quando a gente chega aqui, a gente chora, a gente se arrepia, a gente pula, a gente dá vazão à emoção. Mas não é isso que você veio sentir. Você tem que se sentir parte do reino de Deus. Diga assim, eu preciso me sentir parte deste reino. O Senhor tem que ser o meu Salvador, o meu Cristo e o meu Senhor. Ele é teu Senhor? Se Ele é o teu Senhor, tudo o que nós vamos fazer, ontem o Marco da Luz falou assim, é tudo, irmão, você está entendendo que é tudo?
Não é só eu sou do Senhor na hora da adoração, eu sou do Senhor quando eu vou na igreja. É tudo, em todas as áreas. Na área familiar, nos relacionamentos com filhos, com a esposa, com o cônjuge. É tudo. O Senhor tem que ser Senhor das suas finanças. Aí é difícil, né, irmão? Falar das finanças, que o Senhor seja o Senhor das minhas finanças. Como assim? Só na hora de pedir, não na hora também de ser generoso, de ajudar, de colaborar. Eu preciso que o Senhor seja Senhor da minha casa, mas na hora de discutir com a minha mulher, Senhor, fica de lado aí, porque eu sei o que a minha esposa precisa fazer. Meu irmão, você está errado. Seja humilde, deixa o Senhor ser Senhor na tua casa e você ser sacerdote lá, e abençoe a sua primeira ovelha, que é a tua esposa, abençoe os seus primeiros rebanhos, que são seus filhos, e aí você vai ver a bênção do Senhor sobre o seu lar. Mas então a gente só quer uma mágica, e aí eu vou usar pejorativamente da luz, ou a palavra mágica. Aí a gente quer uma varinha de condom. Pastor, faz a oração para eu emagrecer, faz a oração para eu melhorar meu humor, faz uma oração para eu sair daqui leve, livre e solto. Não, irmão. Você precisa hoje chegar e falar: eu me arrependo, eu me entrego, eu sou sabedor dos meus pecados, mas também sei que eu tenho um Cristo que se entregou por mim na cruz. E hoje, quando você tomar a ceia, meu irmão, que você sinta a unção do Senhor hoje. Quando você pegar esse cálice, esse pão, que você sinta parte do reino de Deus. Por isso eu já convido todos, na hora da ministração, você não tem desculpa hoje para falar que não vai tomar ceia por isso ou por aquilo. Se você pertence, reconhece que Jesus é Senhor, Cristo e Salvador, todos, sem exceção, são convidados hoje a participar. Mas que eu não sou batizado ainda. Você vai ser batizado. Domingo que vem tem batismo. Você pode ainda ser batizado, mas hoje você já pode tomar ceia. Não tem nenhuma trava bíblica dizendo que você não pode ceiar por nenhum outro motivo, a não ser de não reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Mas eu não estou ainda membrado numa igreja. Eu estou te convidando para fazer parte do corpo de Cristo e não de uma religião, meu irmão. Você não entendeu ainda? É reino. Mas com qual idade? Você entende que Cristo é Senhor? Então venha participar. Mas eu pequei hoje ainda. Então nessa hora se arrependa e venha participar. Porque Ele vai fazer milagres hoje. E Ele já está fazendo algo poderoso hoje. Nessa hora, eu quero orar com você. Eu quero realmente que você entenda que Natal é muito mais do que o aniversário de Jesus. Um momento de confraternização. O Natal muda tudo. Diga comigo, o Natal muda tudo. Natal muda tudo. Porque nasce um reino, meus irmãos, que se sobrepõe a todo reino. E o Senhor diz: é para todo aquele que nele crê. Feche os teus olhos, curve sua cabeça, enquanto o grupo de louvor vem à frente e o pastor Nelson se posiciona para nos ministrar nessa manhã a ceia do Senhor. Nós vamos orar. Peça então, irmão, que esse reino venha sobre a sua casa. Peça então, irmão, peça então, irmã, que esse reino venha sobre a sua saúde. Organize essas taxas hormonais que estão desequilibradas. Faça isso agora em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nessa hora eu peço, Pai, que a manifestação do Teu reino venha sobre cada vida aqui representada. Nos usa, Senhor amado, de forma especial, para que realmente, Senhor amado, entreguemos nas Tuas mãos, não só o sentido da salvação da nossa vida, mas também o comando de tudo o que nós fazemos, de tudo o que nós decidimos, de tudo o que nós pensamos. Como diz Paulo aos Filipenses: em tudo que vocês pensarem, que isso haja louvor, que isso haja, Senhor amado, algo de importante para o reino. Então nos faz, Senhor amado, pertencer a esse reino. Assim pedimos. Eu creio nos Seus milagres nessa manhã, nesse lugar, e veremos o testemunho, ouviremos esses testemunhos, porque Tu estás salvando nessa manhã, porque nessa manhã Tu estás sendo o Senhor, Tu estás sendo o Cristo que morre no lugar, Tu estás sendo um Cristo que vai à cruz no meu lugar, a morte substitutiva. É disso que nós estamos falando hoje. Sei com essa comunidade. Assim oramos, pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda esse Senhor.